Irmãos, você provavelmente se lembra da história que Jesus contou sobre o construtor sábio e o construtor insensato. Ele conta essa história no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Ele faz uma aplicação dessa mensagem no final do sermão, mas em especial ela também é contada em Lucas capítulo 6, de 44 a 49. O Senhor Jesus nos conta que o homem sábio, ele cavou o solo e edificou a sua casa sobre a rocha. Quando veio as dificuldades, as lutas, a sua casa ela se manteve firme. Ele também diz que o homem insensato, ele edificou a sua casa na areia. Ele não cavou para encontrar a rocha, essa é a ideia do texto. E quando vieram as dificuldades, a casa dele veio abaixo. Lógico, esse texto ele não está falando de casa e nem de construção. Ele está falando de vida, e essa casa é a nossa vida. É o que nós somos diante de Deus. Sexta-feira, enquanto nós meditávamos nesse texto de Mateus, na nossa reunião do conselho, o presbítero Rodrigo até nos lembrou e cantou aquela música que era cantada nas escolas bíblicas dominicais por muitos professores. Eu fui ensinado essa música e outros irmãos devem ter sido ensinados sobre não construa a tua casa na areia, nem na beira do mar, mesmo que pareça chique ou firme, como eu aprendi, mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, né? A tempestade vai derrubá-la. Ele cantou e, olhando essa música, assim hoje, ao cantar, nós imaginamos que sempre ser algo muito claro para a nossa mente, assim, eu sou alguém que construía minha casa na rocha. Nós cantávamos essa música assim, e isso era o que ficava mais claro na nossa vida. Provavelmente nós já lemos esse texto nas Escrituras inúmeras vezes. Só que ele parece muito com um texto de história para crianças. E nós corremos o risco de, ao ler este trecho das Escrituras, simplesmente engolir as sentenças, porque nós já conhecemos a história, como se ele não tivesse o significado mais profundo do que tem. O simples fato de nós já sabermos o que o texto diz, como aquelas placas que você tem há vários anos perto da sua casa, que você nem olha mais para ela, você nem repara mais aquela placa. Ou algum objeto que você usa há muitos anos, mas nunca presta atenção nos detalhes daquele objeto. Outro dia eu estava passando café e percebendo ali aquele suporte de coador, daqueles de plásticos mesmo, que você coloca em cima da garrafa, eu reparei, eu não sei porquê, eu fiquei olhando para aquele suporte e eu reparei que, pelo menos daquela marca ali, na ponta dele estava escrito assim, sempre segurar o suporte quando estiver passando o café. Eu nunca havia segurado, mas estava escrito, pelo menos aquele ali daquela marca estava escrito pequeno, mas estava escrito assim, onde dá para ler, sempre segure o suporte enquanto passa o café. Aquilo para mim era desconhecido. Era algo tão comum todos os dias colocar ali para passar o café daquela forma, que eu nunca reparei que tinha ali algo escrito, bem ali naquele cantinho. Então essa história é muito parecida com isso. Nós precisamos olhar para essa história, para esse trecho das Escrituras, super conhecido, e encontrar talvez algo que nós nunca tínhamos percebido antes. Ao olhar para esse texto, nós podemos pensar que o ensino principal do texto é que o cristão é melhor do que o não cristão. Isso fica na cabeça de muitas pessoas. Você olha para esse texto e diz assim, ser cristão é melhor do que não ser cristão. Mas nós não paramos para pensar especificamente sobre o texto, naquilo que ele diz que o que obedece ou homem sábio, na verdade é alguém que cava. E aqui está o ensino principal do texto. O texto diz que o homem sábio não é a questão só construir sobre a rocha, ele cava e faz vala profunda para encontrar a rocha. E depois que ele encontra, ele se firma sobre ela. E essa parte específica do texto passa despercebida aos nossos olhos. A gente deixa que ela escape. Muitas pessoas constroem a vida dele sobre fundações que parecem sólidas. Mas
quando vêm as tempestades, os dias difíceis, as complicações, essa casa vem abaixo. E Jesus, nesse texto, nessa parábola, ele nos ensina sobre isso. Então, a grande questão não é apenas o que construímos. A grande questão não é construir. A grande questão é o quanto cavamos fundo para encontrar a base correta e assim edificar a nossa vida. Tem a ver com o tamanho do fundamento, ou o preparo desse fundamento. Lembra daquela história que eu contei aqui há alguns domingos, sobre quando nós pregamos em Filipenses 3, 15 a 17, nós falamos de um homem que passava por uma estrada, então ele viu várias flechas ao lado ali de um celeiro, e aquelas flechas estavam todas bem fixadas no centro do alvo. E como ele tinha começado há pouco tempo a praticar arco e flecha, ele então ficou muito curioso, viu o dono da fazenda, ele chama para perguntar: o senhor que atirou todas essas flechas? Ele então diz: sim, fui eu. E aquele homem fala: como que o senhor conseguiu? Quanto tempo para fazer isso? E ele diz, e começa a rir, diz para ele: olha, eu atirei as flechas e depois eu pintei o alvo em volta. Aqui, muitas pessoas, ao olharem para esse texto, ele corre o risco de fazer uma casa muito bela e depois ele pinta em volta o alvo e ele diz: eu acertei. Minha casa é linda, é maravilhosa. Então nós vamos a esse texto, vamos lê-lo e vamos lê-lo com cuidado para perceber essas nuances do texto que às vezes, por ser uma história mais contada para crianças do que para adultos, nós deixamos passar. Vamos lá, Lucas capítulo 6, do verso 46 a 49, os dois fundamentos. Alguém diz que os grandes feitos do mundo giram em torno das perguntas, não das respostas. Veja que o texto começa com a pergunta, e ela é muito importante. E essa é a pergunta que a gente não faz para as crianças. Mas quando um adulto faz, ele já entendeu o que Jesus quer, o que ele está dizendo. Lucas 6, 46 a 49 nos diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Jesus começa com uma pergunta que é investigativa. Alguns vão dizer que Jesus toca no cerne da nossa vida e ele mexe mesmo com a nossa estrutura, porque ele diz assim: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Que tipo de Senhor é esse que você, com os lábios, respeita, mas no fim das contas não obedece? É interessante porque esse tipo de pergunta, ele nos incomoda, porque é impossível fingir que você não entendeu o que ele perguntou. É uma pergunta muito clara. Não tem que ter interpretação sobre ela. E isso, por que nos incomoda? Porque principalmente Jesus, ele está falando com pessoas religiosas, é isso que fica claro. E essa é a parte do texto que a gente perde. Porque Jesus está falando de gente que abre os lábios para cantar o que cantamos hoje à noite. Para dizer que Ele é Senhor. Para cantar: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está falando para pessoas assim. Ele não está falando para descrentes.
Ele está falando com pessoas que entendem. Está falando com religiosos, pessoas que afirmam pertencer a Deus e dizem que Jesus é Senhor. E esta é a grande questão desse trecho. Isso é curioso porque indica que Jesus, ele não está fazendo um contraste entre crentes e não crentes, entre cristão e ateu. Porque ao cantar a música lá da infância, ao ensinar para as crianças, parece que é isso que nos fica claro. Eu pertenço a Cristo, então eu sou alguém que construí minha vida em cima da rocha. Mas não, o texto está dizendo de pessoas que o chamam de Senhor, mas não faz o que Ele manda. Que não o obedecem. Está falando com pessoas que chamam a Deus de Senhor. E veja bem, os dois construtores e suas casas, eles reforçam a importância de ter um alicerce firme. Só que como não se trata de casa e trata de vida, um alicerce firme na nossa vida. Nós precisamos de alicerces firmes. Esse texto ele vai falar de 3 coisas essenciais. Vai falar sobre fé, vai falar sobre obediência e por fim ele fala sobre um julgamento. E o julgamento que vem aqui são das circunstâncias, o que acontece. É o teste, esse é o grande teste. Então nós vamos pensar em 3 lições para a nossa vida. Primeira delas, o verdadeiro alicerce da vida. Jesus compara aquele que ouve e pratica as suas palavras a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Entretanto, é bem mais do que dizer, olhe, construa a sua vida sobre Cristo. E esta é a mensagem que nós passamos de forma geral. Construa a sua vida sobre Cristo. Hoje pela manhã, a classe de homens e a classe de mulheres estudou a lição 6 da nossa revista. E lá em Isaías 29:13, provavelmente as mulheres e os homens leram na classe. Jesus, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele já estava falando o que Cristo falou aqui. Como? Porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe. Jesus só está repetindo algo que o profeta já tinha dito. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe. O seu temor para comigo, diz lá em Isaías 29:13, consiste só em mandamentos de homens, coisas que foram aprendidas. E pronto, nada mais. Não tem profundidade. A grande ideia do texto também, nessa pergunta de Jesus, é que Jesus está dizendo o seguinte, por que fazer isso? O Senhor Jesus está querendo entender por que alguém faz exatamente dessa forma. O chama de Senhor e não se importa com quem Ele é e com o que Ele manda. O Senhor Jesus, Ele está encabulado com a ideia de que alguém vem ao culto, o adora, glorifica, o exalta, abre os lábios em louvor, chama ele de Senhor, se coloca de pé, se assenta, ora e tudo, mas o coração dele não está com Cristo. Ele está dizendo, por que isso? Que sentido faz fazer isso? É disso que se trata. A pergunta de Cristo tem a ver exatamente com a falta de entendimento, de não conseguir uma resposta para alguém que faz algo inútil. Chama, canta, louva, ouve a mensagem, mas no fim das contas, prática zero. Ouve, entra no ouvido, sai no outro. E vai embora. Não tem nenhum sentido para Cristo a pessoa viver assim. Então veja bem, qual que é o verdadeiro alicerce da vida segundo esse texto? O modus operandi, a única maneira de construir sua vida em Cristo, segundo o texto, verso 48, é você cavando, abrindo profunda vala e lançando o alicerce sobre a rocha. Então construir a sua casa sobre a rocha é bem mais que dizer, olhe, construa sua vida em Cristo, envolve esforço.
esforço diligente. Cavar profunda cova ou vala exige tempo. É preciso estudar a palavra, buscar a Deus, entregar o seu tempo para viver para Ele. O construtor sábio é alguém que vem a Jesus, ouve sua palavra e coloca em prática. Só que não é só essas palavras. Esse é alguém que vai até Cristo, então ele cava fundo. Ele prepara o terreno. É alguém que está gastando energia para encontrar onde está a rocha. E você sabe, quem precisou talvez no terreno encontrar água, quando você chama a empresa para fazer a perfuração, às vezes vão 10 metros, 15, 20, 30, 40, 50 ou até mais, até encontrar água. É disso que esse texto está tratando. Você não vai ter uma vida firmada na rocha que é Cristo sem esforço, sem cavar, sem busca. Não é só vir a Cristo, isso também é importante, mas você precisa se colocar à disposição para cavar e cavar fundo, escavar uma vala profunda. Não combina, por exemplo, alguém que está diligentemente cavando, não combina com a figura de um cristão nominal. Não combina com a ideia de alguém que conhece Jesus à distância. De alguém que só lê a Bíblia de vez em quando. Que só ora a Deus quando as coisas apertam. Ser um cristão sábio que construiu sobre a rocha ou cavou profundamente, não combina com alguém que não tem um relacionamento profundo com Jesus. Próximo de Cristo. Não combina. Então veja bem, se não combina com um cristão nominal, com alguém que não tem lido as Escrituras, que não tem orado, que não busca a Deus com intensidade, que não busca a Deus de forma rotineira, podemos dizer assim, buscar a Deus de forma rotineira. Meus irmãos, se muitos dos cristãos, eles buscassem a Cristo, da mesma medida que eles são aplicados em ir para a academia, por exemplo, 3, 4 vezes por semana. Imagine um crente que fosse e tivesse uma vida de rotina com Deus, semanalmente, como alguém que quer ter o corpo ideal. Nós teríamos crentes bem mais fortes, bem mais firmados. Tem que ir além do domingo, meu irmão. É disso que se trata. Não dá para vir aqui querer cavar vala profunda só domingo. Não vai funcionar. Você vai demorar bastante tempo para cavar a vala profunda. Tem que ir além do domingo. A vida tem que ir para o dia a dia, lá na sua casa, nos trabalhos da semana. Você tem que se envolver nisso. Então, edificar sobre esse fundamento sólido significa viver segundo a vontade de Deus, demonstrando uma fé autêntica. Agora entra um detalhe aqui. Como? Na prática, na obediência da palavra. Tiago vai nos dizer isso. Tiago, ele fala, não seja só ouvinte, mas operoso praticante. Você tem que praticar a palavra. Isso nos lembra que as atividades religiosas, por mais que nós tenhamos atividades religiosas, nenhuma atividade religiosa substitui a obediência a Deus. Nenhuma. Você pode vir a todas as atividades e não ser obediente a Deus também. Não quer dizer que estando aqui todo domingo você está cavando cova profunda. Você está participando, está buscando, mas é mais do que isso. O texto está falando sobre obediência. A casa construída sobre a rocha, ela permanece firme diante das adversidades, não simplesmente porque ela disse, eu construí minha vida em Cristo, mas porque aquela pessoa ouviu a palavra, então ele busca mais e cava mais, e ele diz, eu preciso alicerçar minha vida nesta palavra, eu preciso viver essa palavra precisa tomar conta do meu coração. Por outro lado, verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína
daquela casa. Veja bem, se construir a vida sobre a rocha não se refere a um crente nominal e a um crente que não tem essa intensidade de busca a Deus, talvez muitos de nós estejamos no lugar do outro crente, o considerado insensato. Como? O homem insensato, ele representa aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra. Ele até construiu uma casa, mas ele construiu essa casa, como diz o texto, sem alicerces. Ele tem uma casa construída, preste bastante atenção porque isso é importante. A casa não veio abaixo porque faltou trabalho. Ele também trabalha. Ele também construiu uma casa. Perceba essas semelhanças, porque isso é importante. Ele construiu uma casa. Ele também levantou as paredes. Ele também colocou um belo teto. Ele também colocou uma bela fachada. Ele também construiu. A casa dele não cai porque ele deixou de trabalhar. Ele está envolvido nesse trabalho, só que ele fez as coisas do jeito dele. Ele não procurou o profissional. Ele achou muito caro procurar o profissional, porque dá trabalho, custa. Então ele disse, não, eu sei fazer. Me falaram que tem que construir dessa forma, mas eu não vou procurar. Sabe que é algo bastante interessante sobre a construção de qualquer casa? Nós estávamos ali em Jacupemba na sexta-feira e estávamos ali olhando para aquela construção e perguntando um para o outro, falando quantas colunas tem aqui, aquela pergunta de quem olha pensando em fazer algo a mais. Lá não tem essas colunas aparentes, a maioria dos lugares não tem. As nossas, por exemplo, do templo estão lá do lado de fora, você quase não vê. Mas em muitas casas, nem aparente elas ficam nem para fora. Você precisa ir lá, buscar os papéis, ligar de novo para o engenheiro, para quem desenhou todo aquele aparato, para que ele possa te informar a distância entre as colunas e tudo mais. É muito interessante notar que, possivelmente, o homem insensato, ele não percebe que a casa dele está prestes a cair. Ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo tranquilo. Ele trabalhou, ele construiu, ele levantou uma casa. Veja bem, uma falsa profissão de fé, no entanto, ela só dura até o julgamento de Deus, até o teste de Deus. Todos ficarão aqui à frente e farão sua pública profissão de fé diante da igreja, dizendo, sim, eu creio em Jesus Cristo, creio em Deus Pai, creio na ressurreição. Só que nós só veremos qual é a casa do insensato desabando quando vierem os testes da vida. E talvez o homem insensato ou crente insensato que diz Senhor, Senhor, ele não percebeu até hoje que a casa dele, a vida dele não tem colunas. Ele não percebeu que não tem alicerces. E talvez quando ele perceber, será tarde demais. Porque a tempestade já veio. Porque os intempéries da vida já chegaram. Vir a Cristo, e é isso que esse verso 49 nos ensina de forma profunda, ir até Cristo, chamar Cristo de Senhor, conhecer a palavra de Cristo não é o bastante. É disso que se trata. Eu estou contando aqui hoje, nós estamos estudando uma história que você já conhece. Você já sabe essa história. Você já ouviu várias vezes. Conhecer essa história não é o suficiente. A filiação a uma igreja, ter uma lista de crenças, não é o suficiente. É disso que se trata nesse verso. Doutrina e teologia têm o propósito de ser aplicado à vida, para moldar a vida, remodelar a vida. Não é só declaração de fé. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas envolve a nossa vida prática, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Acumular conhecimento de que devemos edificar a nossa vida sobre a rocha, de que devemos colocar a nossa vida em Cristo, não tem valor algum se você construir sobre a superfície. Se você não cavar fundo e não encontrar a rocha.
E é plenamente possível que um cristão, ao mesmo tempo que ele é cristão, ele viva na superfície. Ele olha e acha que está tudo bem. E olha, nós temos várias superfícies, vou dar alguns exemplos. Nós temos a superfície da tradição vazia. E muita gente se firma nisso. Ah, não, aqui sempre a gente teve essa tradição. Tem muita gente que se apoia na tradição da igreja. Na tradição do que sempre foi feito, da maneira como sempre foi feito. Pode ser que você firmou sua vida na superfície do emocionalismo. Sua vida cristã é emocional. É gente que firma o coração dele em Cristo, ou acha que firmou em Cristo, de acampamento a acampamento. De encontro de jovens a encontro de jovens. De repente tem aquele encontro maravilhoso e ele volta de lá, como diz, pocando de alegria. Ele está bem com Deus. Nossa, que maravilha e tudo, mas quando começa a semana, segunda-feira, terça, quarta, e a vida volta ao normal, os mesmos debates que ele enfrenta, tudo aquilo vem ao chão. Pode ser que você firmou sua vida na doutrina calvinista, bem presbiteriano, mas sem aplicação prática, sem colocar no coração. Isso tudo, como eu costumo brincar com alguns irmãos, é só semi-reino, é pré-reino, mas não é reino de Deus. Parece reino, mas não é reino. É tudo cristianismo superficial. Ouvir a palavra sem praticar resulta em um cristianismo assim. Você só levantou as paredes. Parece que vai tudo bem. Muitos que declaram sua fé em Cristo acabam por negar essa fé em Cristo quando a vida se torna espiritualmente difícil. Quando ele está diante das tentações, diante das dificuldades. O alicerce que determina a resistência de uma casa. E quando você olha, a obediência é que é a forma de você alicerçar sua vida em Cristo. O obediente é aquele que cava fundo, é aquele que vai atrás e encontra a rocha. Aí, então, eu fico imaginando quantos anos um cristão superficial ele precisa passar para entender que ele não tem base nenhuma. Quantos anos alguém precisa passar sentado nos bancos de uma igreja para perceber que ele sempre foi esse sujeito que dizia Senhor, Senhor, mas o coração está longe de Deus? Talvez seja o seu caso nessa noite. Talvez tenha muito tempo que você caminha aqui junto com os irmãos, você fez sua pública profissão de fé, passou pelo batismo, veio participando de todas as atividades, você é envolvido, você está sempre presente, é dizimista, é ofertante, mas no fim das contas você está construindo tudo sobre a superfície. Você não cavou fundo até hoje. Mas veja bem, você tem oportunidade. Esse Cristo que está nos dando essa palavra maravilhosa, ele te dá a oportunidade hoje de recuperar a sua vida. Falar, Senhor, a partir de hoje eu quero cavar vala profunda. A partir de hoje, Senhor, eu espero que não seja tarde demais. Fale com Deus. Senhor, eu espero que não seja tarde demais. Eu quero cavar a partir de hoje. Eu quero me firmar no lugar certo. Senhor, eu quero desagarrar ou tirar a minha vida de tudo aquilo que eu me agarrei e não era o Senhor. Eu achei que eu estava construindo bem. A partir de hoje você pode dizer, Senhor, eu não quero ser um cristão só de fachada. Olhe, não se engane, nós temos aqui vários irmãos que mexem nessa área de construção, arquitetura, engenharia, eles vão saber dizer melhor do que eu, nem toda fachada bonita significa que tem ali uma base sólida. Tem muita fachada bonita que a base está horrível. Porque tem muita gente que investe muito na fachada e investe pouco na base. Grava isso para a sua vida. Tem muito crente que investe muito, ele vem para o culto, e alguns se prepararam assim nessa noite.
Ele gastou talvez meia hora, uma hora entre banho, escolher a roupa, maquiagem, aquele preparo todo. Hoje tem culto, hoje é um dia especial de estar na presença de Deus, de reencontrar meus irmãos, de ver os irmãos. Então essa roupa, será que vão me elogiar com essa roupa? Será que vai ficar bom? Aí olha o cabelo e pintia o cabelo, Frank não. Aí penteia o cabelo e tudo, aquela coisa toda, ele vai se preparando e ele gasta aquele tempão nesse preparo, mas na hora que ele chega aqui, o coração não está preparado para o culto. A maquiagem, ok. A roupa, ok. A beleza que passou mostrando, ok. Simpatia, ok. Tudo ok, mas o coração não está pronto. É melhor vir com mais simplicidade, gastar um tempinho, quem sabe, de arrumação de joelhos, buscando a Deus, orando, dizendo, Senhor, me prepara para o culto hoje. Usa a minha vida lá para edificar meus irmãos, me usa para pregar a tua palavra também a outros, depois que eu ouvir essa mensagem do Evangelho, Senhor, me prepara. Veja bem, o teste final do texto diz que é quando vêm as dificuldades. Se você for para o texto de Mateus, capítulo 7, você vai perceber isso, porque o texto lá diz que veio a chuva, veio o vento e deu com ímpeto contra aquela casa. Aqui o texto que nós acabamos de ler diz que arrojou-se o rio, veio uma grande enchente contra aquela casa. A parábola aponta para um juízo. No fim das contas, nossa fé e nossa firmeza em Deus, ela é testada não pelo que dizemos, mas pelo que vivemos. No fim das contas, não basta chamar Jesus de Senhor, o teste final é feito sobre a obediência, sobre a prática da palavra. Como que eu vou testar minha pública profissão de fé? Não é pela popularidade que eu tenho. Não é pela quantidade de seguidores, pois o caminho espaçoso, veja bem, ele conduz para a destruição e a Bíblia diz que ele está cheio. Ali tem popularidade. Mas o caminho estreito não. Então o teste final da fé está na submissão à vontade de Deus. O teste final está em dizer Senhor, Senhor e obedecer a Cristo e fazer dele mesmo o Senhor da sua história. A verdadeira fé não é medida por rituais religiosos, mas pela transformação de vida, pelos frutos que são dados. E os versículos anteriores, 43, 44, 45, vai falar desses frutos. Vai falar desse teste dos frutos. Como nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Nós estamos aqui diante de uma parábola dos dois fundamentos, que ensina que a fé genuína, ela é conferida na obediência à palavra de Deus. E não só aquilo que Jesus disse, mas toda a palavra, porque a palavra é dele. Quando você olha para esse texto, quem cava fundo e constrói sua vida em Cristo é que resiste às tempestades da vida. Os dias complicados da vida. Quem é que resiste? Quem cavou o fundo. Aqueles que vivem um cristianismo superficial, podemos dizer até de aparências, sem compromisso real, ele vai ter um dia ou outro a fé dele exposta. Como? A casa dele vai cair. E você pode, e eu poderia dizer que você deve, avaliar sua vida nessa noite e dizer, Senhor, será que eu construí minha vida sobre uma superfície? Ou eu construí minha fé de forma superficial até hoje? Será que está faltando, Senhor, colunas na minha vida? Eu até construí alguma coisinha, algumas áreas da minha vida estão bem firmadas, mas outras estão ali apresentando rachaduras, apresentando problemas, e eu acho que a minha casa, Senhor, está ruindo. Pode ser seu casamento que você construiu e não construiu com alicerce seguro. Quantas pessoas, quando se preparam, por exemplo, para o casamento, eles gastam um tempo extenso e longo pensando na festa, nos móveis, onde vão morar, que casa terão, se vai começar a vida com carro ou sem carro, com casa própria ou sem casa própria.
ele pensa em quem vai fazer o casamento, em quem vai tocar no casamento, em quem vai entrar no casamento, que tipo de comida vai ser servido no casamento, o sabor do recheio do bolo do casamento, os doces que estarão no casamento, onde será esse casamento, como vai ser a festa, como vai ser a ornamentação. E aí nós já passamos aqui de quase 100 mil reais, e ele vai pensando em tudo isso, mas no fim das contas ele não parou para pensar, eu preciso construir minha vida sobre Cristo Jesus e o meu casamento sobre Cristo. E olha, tem muito casamento que não teve festa, não teve nenhuma preocupação com essas coisas, mas foi firmado em Cristo. E isso basta. Porque é isso que no fim das contas, quando vierem as tempestades, eu não vi nenhum casal até hoje, quando vem um problema grande para o casamento, olhando um para o outro e falando, não, nós vamos resistir porque a nossa festa foi a melhor de Linhares. Não, nosso casamento vai resistir porque o bolo era muito gostoso. Nós vamos resistir porque temos Cristo. Firmamos nossa vida em Cristo. Colocamos nosso alicerce em Cristo. Nós vamos resistir porque cavamos fundo. E olha, dá tempo. Se algum casamento não cavou fundo para construir a vida em Cristo, agora é o tempo. Vieram as tempestades, sua casa desabou, dá tempo dos dois pegarem juntos e dizerem, vamos construir nossa vida em Cristo. A nossa vida no Senhor da história. Então eu te pergunto, sobre qual fundamento está construída a sua vida? Sua caminhada cristã. Avalie hoje o seu alicerce. Examine sua vida espiritual. Sobre qual fundamento está a sua fé? Está mesmo sobre Cristo, essa rocha? Ou você colocou o fundamento da sua vida cristã em algo passageiro? O autoconhecimento espiritual, irmãos, nos ajuda a corrigir falhas. Falhas da nossa caminhada, antes que a tempestade chegue. E olha que eu já vi bons engenheiros, aqui nós temos bons engenheiros, que vão até uma casa que não tem alicerce, e então orientam aquela pessoa a cortar aqui, cortar ali, fazer a vala funda, então fazer o alicerce, prender todas aquelas paredes que antes estavam soltas, num alicerce firme. Alguns dos irmãos que compraram suas casas e eram essas construções populares, fizeram isso. E olha, Jesus, Ele pode fazer isso pela nossa vida. Ele pode te ajudar a identificar onde você tem que cortar, onde você tem que furar uma vala mais funda e dizer aqui. Firma a sua casa, firma a sua vida. Segunda aplicação para a nossa vida, obedeça a Cristo, não apenas ouça, por favor. Hoje pela manhã, nosso estudo nas classes falou sobre isso, que o povo dizia preceito e preceito, ordem e mais ordem. Eles não queriam ouvir a palavra. Eles queriam visões de bêbados, é o que disse o texto. Mas aqui o Senhor Jesus está nos chamando, dizendo, olha, obedeça, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não só estuda a palavra, ele coloca a palavra em prática. E olha, é colocar ela por completo em prática. Eu falei com os homens hoje pela manhã, algumas partes das Escrituras, é bem mais fácil de nós obedecermos, sejamos sinceros. Nós obedecemos com muita naturalidade. Outras são desafiadoras. Mas ainda assim é a palavra de Deus e ainda assim deve ser obedecida. Deve ser colocada em prática. Quais as mudanças práticas que você precisa fazer para viver os ensinamentos de Cristo? O que você precisa mudar? Talvez você precisa mudar aquele pensamento de dizer eu nasci assim, sempre fui assim. O pensamento de Gabriela, não a Gabriela aqui da igreja, aquela da música. Aquele pensamento, não, eu sempre fui assim, eu nasci assim, essa é a minha natureza. Jesus muda a natureza de cada ser humano, o jeito de cada ser humano, a cultura. Até porque o evangelho é anticultural. Ele vem mesmo contra a nossa cultura, contra o nosso jeito, contra a nossa maneira. Por fim,
Permaneça firme diante das provações. Só que a única maneira de permanecer firme diante das provações da vida é se você tiver construído a sua vida sobre essa base firme, cavando fundo, encontrando a rocha e firmando a estrutura da sua casa. Onde está estruturada a sua vida? Olha, não se engane. A Bíblia ela nos diz que aquele que pensa está de pé. Veja que não caia. Você pode ser daqueles que pensa que está tudo bem. Você construiu sobre base forte. Mas verifica bem. Olhe para a sua vida. Talvez com o passar dos anos precisa firmar mais. Precisa cavar mais fundo. Precisa fazer vala mais profunda. E assim alicerçar a sua vida sobre essa rocha. Essa rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos